Eu quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade. Você é sempre muito gentil e elogiar aqui e fazer um reconhecimento a esse portal que cada vez tem mais visibilidade e mais credibilidade. Meus parabéns e eu que agradeço por estar aqui conversando contigo hoje. Portal Econews, o maior portal de notícia e política hoje do Tocantins e o que mais cresce hoje na região sudeste, aqui em Indianópolis. E estando conversando hoje com o prefeito de Indianópolis, José Salomão. Diga-se de passagem, antes de mais nada, o único prefeito com 4 mandatos. Como é que vai, prefeito? Bom dia, Marcelo. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui no nosso gabinete, na Terra das Dianas, e trocando ideias e palestrando com você a respeito de temas que, logicamente, vão ser abordados e por um portal que é hoje reconhecido como um dos mais importantes do nosso estado, né? Pela credibilidade, pela seriedade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Maravilha. Prefeito, mais uma vez ressalto aqui, porque são casos ímpares, vamos colocar assim, como o do senhor, e aqui na cidade mais do que nunca ímpar, prefeito com 4 mandatos. Qual que vamos até começar com uma pergunta meia clichê. Qual que é o segredo do sucesso? 4 mandatos, prefeito. Olha, eu acredito que você não, na política, você não precisa inventar a roda, é fazer o que deve ser feito com transparência, com seriedade, com honestidade. Eu acho que o caminho é por aí, né? E procurando, logicamente, assim, um comportamento digno de pessoas que lidam com a coisa pública, né? Tem que ter muito cuidado, muito controle, né? Então, isso é que eu acho que reforça a posição de quem está disputando a eleição, porque termina que contribui para que a gente possa chegar na porta do eleitor e pedir um apoio, né? Baseado na sua caminhada, em tudo, no seu currículo, no seu comportamento, né? E fazer as coisas com simplicidade, sem querer alçar voos e colocar o chapéu onde a mão não alcança. Perfeito. Prefeito, de novo, né, 4º mandato, em especial começando esse novo mandato, vamos colocar 6 meses desse atual mandato. O que o senhor poderia ressaltar, em especial para o povo de Indianópolis que está nos acompanhando agora, com relação a um breve balanço desses 6 primeiros meses? Pois então, o nosso slogan nesse momento é que Indianópolis não pode parar. Então, com a nossa reeleição, nós estamos dando continuidade a um projeto que vem dando certo, de trabalho profícuo, né? De responder à expectativa do eleitor que confiou em nosso nome e retribuir isso com trabalho eficiente e procurando, assim, atender pelo menos as expectativas do grupo que nos apoiou, né? Com obras, com realizações que estão aí a olhos vistos, né? Só nesse início de ano nós já continuamos um trabalho de pavimentação, de regularização fundiária, de reconstrução da nossa malha viária, né? Que é muito extensa, e procurando, como eu disse, dar continuidade ao projeto que vem dando certo. Tanto é que eu fui reeleito pela 2ª vez, estou no 4º mandato, e eu acho que o caminho é esse. Perfeito. Prefeito, pensando em médio prazo, quando eu falo médio prazo, 2º semestre até para o ano que vem, alguma obra que o senhor queira destacar ou alguma ação específica que o senhor gostaria de destacar
que deve acontecer para esse, vamos dizer assim, entre aspas, período? Durante a nossa última campanha, nós frisamos muito a necessidade de ter um olhar diferenciado para a zona rural. Nós temos um território de 3.218 km². São mais de 2.000 quilômetros de estradas vicinais. No mandato anterior, nós construímos 6 pontes na zona rural. E a nossa grande preocupação agora é de conservar as estradas vicinais. Como eu disse, são mais de 2.000 quilômetros. Né? Muita coisa, né? Muita coisa. E principalmente cada rota escolar também. E a facilidade do morador, da agricultura familiar, de poder ter um acesso mais fácil à cidade, né? Aqui, para poder negociar seus produtos. E nesse primeiro momento, nós estamos com esses projetos com exceção de um setor aqui que está sendo regularizado agora, e agora mesmo nós acabamos de ter a boa notícia da aprovação de um projeto de 5 milhões para completar a pavimentação em todos os setores da cidade, né? E nós também temos, através de um recurso da ex-senadora Cátia Abreu, uma usina de asfalto que faz lama asfáltica e micropavimentação. Então, nós pretendemos deixar a cidade completamente arrumada, com nova roupagem, já até o final desse ano. E a conservação das estradas vicinais, né? Porque o morador da zona rural, aquele que faz agricultura familiar, que é quem coloca a comida na nossa mesa, 70% do que nossa alimentação é da agricultura familiar, ele precisa desse apoio, dessa facilidade de poder transitar, de poder ter um transporte para levar seu filho na escola. E é isso que nós queremos fazer agora, nesse primeiro momento. Perfeito. Prefeito, o senhor que tem grande experiência na gestão pública aqui da cidade, um amante aqui da cidade, talvez uma das pessoas que mais gosta da cidade pelo seu histórico todo. Qual hoje, eu diria que é o maior gargalo hoje da cidade? Assim, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva da minha caminhada política, que desde a criação do Estado que a gente vem lutando por nossa região. Aqui era considerado como o corredor da miséria e hoje a gente pode considerar como o corredor da esperança, graças à divisão do Estado e à criação do Estado de Tocantins. Então a gente que vivia aqui no isolamento, hoje a gente tem uma outra perspectiva. Só para citar um exemplo, graças à iniciativa de um visionário que planejou e deu início a um projeto da grandeza desse projeto de fruticultura irrigada, que é o Manuel Alves, nós temos um novo cenário na nossa região, fora o boom do turismo, né? Então, o projeto Manuel Alves são 20 mil hectares de área irrigada, dos quais só funciona hoje 3.800. Considerando que cada hectare irrigado emprega em média 3, 4 pessoas, nós temos aqui um potencial muito grande de gerar trabalho e renda para a nossa população. E, inclusive, uma coisa que está deixando a desejar é um projeto que poderia atrair os empreendedores na questão da industrialização da nossa produção nesse projeto. Porque, até então, a exportação in natura não gera receita. Então, o que a gente está cobrando é que o Estado promova políticas públicas de incentivo, de estímulo para atrair a industrialização dessa produção, que está havendo muito desperdício. Então, são coisas que terminam contribuindo muito para aquecer a economia da região, dos municípios da área de abrangência do projeto, que é muito grande, né? E aí está a nossa esperança maior, né?
além do turismo, para a redenção da região sudeste do estado de Tocantins. Perfeito. Prefeito, ano que vem é 2026, como diz, a gente vive eleição, né? Porque a cada 2 anos tem eleição. Então, o tema eleição ele não sai de... Não é nem de moda, ele não sai do tema mesmo do dia. Mas ano que vem tem eleições... E o senhor, pela sua experiência, alguma questão que o senhor pode antecipar de uma eventual pré-candidatura? Porque o cenário do Tocantins já está totalmente movimentado para todos os cenários, né? O cenário do Tocantins já está todo movimentado, tanto para deputados estaduais, federais, senador, governador, o negócio está fervendo. O senhor, em particular, está como pré-candidato a alguma vaga? De fato, há uma possibilidade, e como você bem salientou, o estado já está todo mapeado. Aparentemente, né? E, assim, a nossa pretensão, que conta com o apoio do partido, é de pleitear uma vaga de deputado federal, Câmara dos Deputados. E a gente tem, assim, convicção de que nós temos chance de fazer deputado federal, de fazer deputado estadual, e vamos enfrentar essa disputa que, a princípio, assim, parece bastante desigual pelas circunstâncias. Eu não acho justo, e tenho criticado bastante, que nem sempre o que é legal é moral. A começar dessa excrescência que se chama emenda parlamentar, que hoje é do conhecimento público. Nós vivemos um parlamentarismo orçamentário. Quem, assim, orienta e determina o gasto de 70% do orçamento é o Congresso Nacional. Acho que está havendo uma inversão das coisas. Então, eu acho que você concorrer com um candidato que tem mandato de deputado ou de senador, com o valor dessas emendas, emenda individual, emenda de comissão, emenda de relator, emenda de bancada, você vai ver o valor disso, que é manipulado pelos que têm mandato. E quem não tem mandato, como é que vai disputar com quem tem mandato, com estrutura de gabinete, mais esse valor absurdo dessas emendas? Aí é aquilo que eu digo, é legal, mas eu acho que é imoral. É imoral. Mesmo porque está havendo muito questionamento, muita polêmica em relação ao que está acontecendo hoje na destinação desses recursos através de emendas. E o que o Congresso está fazendo? Está bloqueando os projetos, está pressionando o governo em razão da liberação desses recursos de emendas, porque é através delas que quem tem mandato sobrevive. Uma situação de desigualdade com quem não tem mandato. Então é a minha opinião. Perfeito. Prefeito, alguma pergunta que eu não fiz e deveria ter feito, o senhor gostaria de ressaltar e destacar, em especial para a região sudeste, ou melhor dizendo, para Dianópolis, que está nos acompanhando? Assim, o que eu imagino, e volto a mencionar e bater nessa tecla, é que nós devemos ter, assim, um olhar mais direcionado para algumas situações, a primeira delas, e talvez a mais importante das quais, é o atendimento à saúde. Eu continuo batendo nessa tecla. Nós temos que priorizar a saúde. Eu vou citar só um exemplo. O Hospital Regional de Dianópolis não tem quase resolutividade. Nós temos que estar transportando pacientes para Palmas diariamente, de 30 a 50 pessoas por dia. Nós temos que ter mais especialidade no hospital, para que os pacientes sejam atendidos aqui. Uma outra situação, hemodiálise. Não tem uma máquina de hemodiálise na região. A outra situação, IML. É um sofrimento para as famílias.
Toda vez que acontece um óbito, você tem que estar transferindo o morto para Porto, para Palmas, para Natividade, para Perícia. Quando deveria ter o IML aqui, já aluguei casa para o Estado. E o Estado parece que quer que eu banque o IML. Então, vou municipalizar o IML. Ué. O IML é responsabilidade do Estado. Então, como a média complexidade também é do Estado, eu faço atenção básica. E eu tenho 7 UBS, ainda tenho o CEL, Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas. Atendemos até à noite aqui no CEL. Então, a nossa competência, a nossa responsabilidade, eu acho que nós estamos fazendo a contento. Agora, embora possam não achar bom, mas é bom rever essa situação, é necessário que as pessoas sejam atendidas aqui, que o sofrimento é muito grande, hemodiálise, 3 vezes por semana em Palmas, IML, toda vez que acontece um óbito, tem que ter esse traslado para lá, para cá. Né? Então, eu acho que é preciso rever essas coisas e procurar um atendimento mais humanizado. A palavra certa para mim é essa, humanizar o atendimento. Inclusive, pegando de gancho dentro do que o senhor falou, o que está faltando para poder equacionar? Entendo eu que não é nada tão assim, tão complexo que não possa ser equacionado, né? O que está faltando, de repente, aí o Estado, o que exatamente para poder concluir isso, ou entrar numa transição para deixar isso resolvido, que o senhor está colocando? Assim, eu costumo dizer que precisa ter mais sintonia entre municípios e Estado, né, para que haja um alinhamento em relação à resolução desses problemas. Né? A relação nossa, apesar das divergências político-partidárias, é uma relação civilizada, harmoniosa, mas a gente não pode misturar as coisas. Né? O interesse público está acima dessas questões. Eu continuo reclamando que tem que ter resolutividade, tem que ter um atendimento mais humanizado e diminuir essa chamada, que eu considero ambulancioterapia. Esse transporte diário de pacientes para serem atendidos em Palmas. Né? Isso traz uma preocupação que você nem imagina. Todo mundo sabe do que tem acontecido com esse aumento do trânsito dessas carretas nessa rodovia daqui para Palmas. E há um tempo atrás aconteceu um acidente horrível aqui em Almas, que eu considero a crônica de uma morte anunciada. Decorrente desse trânsito para Palmas. Né? Um acidente que ceifou a vida de 12 pessoas. Então, isso é uma coisa marcante que deixa a gente indignado, né? Quando isso poderia estar sendo evitado. Equipar os hospitais, equipar um hospital com ultrassonografia, com ressonância magnética, com esses equipamentos todos que toda coisa que tem aqui tem que levar para Palmas. E muita gente está recorrendo até a Luiz Eduardo, fica mais perto. Mas isso é certo? Porque tem recurso para a saúde. O que falta é gestão. Perfeito. Prefeito, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial aqui para Dianópolis. Olha, Dianópolis, para mim, além de ser minha terra natal, é a terra dos meus antepassados, de tudo que existe de bom. Né? Eu vivi aqui desde a minha infância, né? Saí para estudar e voltei. E eu acredito que Dianópolis depende assim de pouca coisa para se transformar num dos principais municípios do nosso estado. Né? Primeiro, essa questão da saúde e essa, vamos dizer assim, concentração de esforços em torno desse projeto
da magnitude que é o projeto Manuel Alves. Porque com o projeto funcionando na sua integralidade, a economia vai melhorar de uma maneira significativa, né? E com o atendimento à saúde, como eu digo, humanizada, a gente vai ter mais tranquilidade de viver nessa cidade, que é tão agradável, tão boa de viver, né? E a gente é até suspeito, porque eu fui nascido e criado aqui, amo minha terra, né? E faço tudo que é possível para contribuir para o desenvolvimento e progresso da minha querida Dianópolis. Maravilha. Prefeito Salomão, queria agradecer a entrevista, é sempre muito cordial, parabenizar pelo trabalho, de novo, ressalto aqui, quatro vezes prefeito não é pouca coisa, pelo contrário, é bem atípico isso. Desejar sucesso nessa nova gestão que, vamos dizer assim, que hora se inicia, e desejar sucesso também na menção feita pelo senhor da eventual pré-candidatura para deputado federal, né? Então, desejar sucesso, e o microfone do Econews está à disposição. Mais alguma consideração adicional que o senhor queira comentar? Mais uma vez, eu quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, você é sempre muito gentil, e elogiar aqui, fazer um reconhecimento a esse portal, que cada vez tem mais visibilidade, mais credibilidade, e quem planta, colhe. Então, o trabalho que vocês têm feito, né, de isenção e de seriedade, e por isso, meus parabéns, e eu que agradeço por estar aqui conversando contigo hoje. Espero ter outras oportunidades, e meus sinceros agradecimentos, Marcelo. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira, e é sempre um prazer estar conversando com o senhor, esse bate-papo que é bem fluido. Muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado.